Pessoal, qual que é a diferença de fazer uma remada com a pegada neutra, o cotovelo próximo do corpo, e fazer uma remada pronada, com o cotovelo mais afastado do corpo? Fica aqui até o final dessa aula, que você nunca mais vai ter dúvida. Se você não me conhece ainda, muito prazer, sou o professor João Franken, sou personal trainer, profissional de educação física, pós-graduado em biomecânica e ciências da reabilitação e fundador da Elite Formações. E se você ainda não me segue, editor, deixa aí meu arroba João Franken, siga também o arroba da minha empresa, arroba Elite Formações, e fique por dentro dos nossos projetos, principalmente o nosso maior, a pós-graduação em biomecânica e periodização do treinamento. A única pós-graduação do Brasil transmitida de dentro de uma academia completa, transmissão em 4K, sem TCC, certificada pelo MEC e com a mensalidade mais acessível de qualquer outra instituição, com o melhor conteúdo. Mais informações sobre a pós você encontra na descrição aqui desse vídeo. Chega de papo, solta a vinheta aí, bora pro conteúdo. Gafanhotos e gafanhotas, preciso deixar claro, antes de mais nada, que não temos trabalhos sobre hipertrofia do grande dorsal. Como assim, João? Sim, a gente não tem um trabalho que mostra que determinado exercício é hipertrofia o grande dorsal, ou que determinada variação de puxada ou remada hipertrofia mais ou menos uma determinada região do grande dorsal, porque a gente não tem absolutamente nenhum trabalho na literatura até a presente data de hoje, 9 de setembro de 2024, que mostra algum tipo de hipertrofia regional do grande dorsal em diferentes condições. Por isso, o que nós temos apenas são especulações a partir de alguns trabalhos que usam eletromiografia, mas lembrando que eletromiografia não prediz hipertrofia. Não podemos inferir hipertrofia, uma adaptação crônica musculoesquelética a algo que a gente está mensurando de forma aguda por atividade elétrica. Uma coisa não tem nada a ver com outra, mas é uma hipótese do que pode acontecer de forma crônica. E se tratando do que a gente vai ver aqui na aula, a diferença entre fazer uma remada pegada neutra, pode ser neutra, pronada ou supinada, mas o que importa é o cotovelo próximo ao corpo. Basicamente, uma remada sendo feita no plano sagital de movimento, que envolve uma flexão com a extensão da articulação do ombro. Então, nessa aula veremos qual que é a diferença, de fato, de fazer uma remada com um triângulo, por exemplo, em que o cotovelo fica colado no corpo, fazendo a extensão de ombro, e fazer uma remada, de fato, pronada. E o que se configura como uma remada pronada, beleza? Então, seguinte, você pode perguntar para mim, João, existe algum trabalho que comparou diferentes remadas? Posição do braço, do ombro, na remada? Sim, temos um trabalho do professor Krause e colaboradores, em que eles verificaram a diferença na atividade eletromiográfica ao fazer uma remada com a pegada neutra, 30 graus de abdução, 60 graus e 90 graus de abdução, ou seja, posição 0, 30, 60 e 90. E como se comportou o grande dorsal, trapézio, deltóide posterior nessas diferentes condições, lembrando que foi atividade eletromiográfica. E aí eles verificaram a parte superior do latíssimo e a parte inferior do latíssimo, tá? Fora trapézio, médio, deltóide posterior e outros músculos. Não me recordo de todos eles agora. Editor, me pede no privado esse trabalho para mandar para você e você colocar aqui na tela enquanto eu estou falando essas informações. O pessoal também buscar esse artigo na íntegra, ok? Basicamente é o seguinte, parece não ter ocorrido diferença na atividade eletromiográfica do grande dorsal entre a remada nessa condição, nessa e nessa. Parece não ter havido diferença significativa. Mas também é preciso verificar em qual posição o eletrodo foi colocado. Porque, como o grande dorsal ele é um músculo achatado e longo, de fibras longas, seria interessante uma eletromiografia de alta densidade com o centroide para a gente poder verificar em uma gama maior de área muscular esse nível de ativação. Não foi o que foi usado no trabalho, tá? Mas o que a gente pode colher do trabalho é o seguinte. Marcos, pega com o triângulo. Vamos lá. Vai. Uma remada baixa com o cotovelo mais próximo do corpo se configura como uma remada basicamente no plano sagital, em que envolve a extensão do ombro
com a adução das escápulas. Então, isso por si só já teremos um ótimo trabalho, principalmente de romboides, por conta do movimento de adução com rotação inferior, que acontece durante a extensão do ombro, ok? Nós temos, sim, um trabalho bem eficiente do deltóide posterior, também, que é um potente extensor do ombro, e nós temos um trabalho eficiente do músculo aqui, o grande dorsal. Pode parar, vamos trocar isso pela barra reta, pega ali do lado. E aí, nós temos 3 possibilidades de remada pronada. Agora me fala, não é errado a graduação nunca ter te ensinado esses detalhes? Foi justamente por esse motivo, para que você tenha acesso à verdadeira biomecânica prática que eu criei após a graduação em biomecânica e periodização do treinamento, onde você vai ter toda a capacitação técnica e prática e comercial para gerar resultados estéticos únicos nos seus alunos e alunas e faturar seus pelo menos R$15 mil por mês ainda esse ano de 2024. E nem tem desculpa. No mesmo tempo que você acompanha vídeos no YouTube como esse, você consegue acompanhar as nossas aulas da pós, que são diretas ao ponto, práticas, tanto no ao vivo quanto no replay que a gente libera para todos os alunos na plataforma com qualidade de cinema. Então, se você quer fazer a sua matrícula e receber uma condição especial, é só clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo e vamos para cima. No trabalho foi feita, vamos lá? No trabalho foi feita a remada pronada com o cotovelo em 30 graus, tá? Cotovelo em 60, ombro em 60 no caso, perdão, e ombro em, 90 graus. E ombro em 90 graus de abdução. E aí é o seguinte, quanto mais afastado o cotovelo estiver do corpo, ou seja, quanto mais abduzido o ombro estiver, a gente migra o plano de movimento. Solta ali. Quando utilizamos uma pegada neutra, tá? Seja com triângulo, ou uma pegada supinada, ou uma pegada pronada mesmo, só que com o cotovelo próximo do corpo, nós teremos o plano sagital em atuação, que envolve a extensão do ombro. Quanto mais o cotovelo se afasta do corpo, mais a gente vai ter o quê? A gente vai migrar do plano sagital para o plano transversal, com eixo longitudinal, porque o ombro vai fazer o que agora? Uma abdução com uma adução transversal ou flexão horizontal, como também pode ser chamado, ou extensão horizontal. Tá? E o que isso muda? Nós sabemos que o latíssimo do dorso, ele não tem muita contribuição na abdução transversal do ombro. Primeiro porque não coincide com a direção dos seus feixes, seu braço de momento para fazer isso também, coincide mais com a porção mais torácica do grande dorsal, que compreende em torno de 35% do volume total do grande dorsal, 65% é composto pela parte média e inferior do grande dorsal, a parte lombar pélvica e costal do grande dorsal. A torácica, ela tem um sentido de feixes mais horizontal, o que na verdade condiz com o movimento de abdução horizontal, abdução transversal do ombro, né? Principalmente se feito nessa amplitude de abdução, que a gente tem um movimento condizente com o sentido desses músculos, com o sentido desses feixes torácicos do grande dorsal, que são mais horizontais. Quanto mais afastado o corpo estiver, o cotovelo estiver do corpo, a gente vai ter um plano transversal puro, com eixo longitudinal. O que isso significa? Quem está mais favorável à produção de torque abdutor transversal do ombro é o deltoide posterior. Dentre qualquer outro músculo, o deltoide posterior ele está mais favorável a produzir esse torque abdutor transversal da articulação do ombro. E por estar ocorrendo estritamente horizontal o movimento, a gente vai ter um excelente trabalho, principalmente do trapézio médio, nessa variação de remada pronada com o cotovelo em torno de 80 ou 90 graus de abdução, né? O que a gente espera é o seguinte: em remadas neutras, com o cotovelo próximo do corpo, a gente espera um ótimo trabalho do latíssimo do dorso, principalmente a região média e inferior do grande dorsal. Em remadas pronadas, a gente hipotetiza o melhor direcionamento para feixes torácicos do grande dorsal, então a porção mais superior do grande dorsal. E, comprovado no trabalho, a maior atividade do deltoide posterior e do trapézio médio. Até onde teríamos diferenças em hipertrofia do grande dorsal ao fazer diferentes remadas em diferentes planos de movimento e, consequentemente, diferente a movimento articular, a gente ainda não sabe, mas a hipótese é: quanto mais afastado o cotovelo estiver do corpo,
maior será o direcionamento para o famoso upper back. Quanto mais próximo do corpo, hipotetiza-se um melhor direcionamento para o famoso, entre aspas, tá? Lower back, a região média inferior do grande dorsal. Mas até lá a gente precisaria de trabalhos não com eletromiografia, mas ou com ultrassonografia ou ressonância magnética para a gente confirmar essa hipótese. Mas é bom deixar claro que pega ali, marca o letra na barra reta, uma remada pronada. A remada pronada verdadeira você tem que fazer com o ombro acima de 60 graus de abdução, ou seja, o cotovelo bem de fato alto. Uma remada pronada é um exercício em que o cotovelo se encontra bem afastado do corpo. Não é para fazer a remada pronada, pegando pronada e vai fazendo com o cotovelo próximo do corpo. Isso não é uma remada pronada de verdade. Remada pronada é o cotovelo afastado do corpo. Movimento de abdução transversal da articulação do ombro. Pode parar. Que inclusive você pode encaixar na sessão, vamos para a câmera 2, você pode encaixar na sessão do teu aluno da seguinte forma. Ele vai fazer os estímulos ali, uma puxada pronada, por exemplo, uma adução do ombro, uma remada neutra, ou articulada, ou baixa mesmo, ou até uma remada alta. E pode finalizar o treino de grande dorsal por uma remada articulada, em que a gente teria um direcionamento para feixes torácicos do grande dorsal, com a absurda participação do deltóide posterior, para logo em seguida iniciar um treino mais isolado do deltóide posterior, por exemplo, um crucifixo inverso ali, para aumentar o volume de trabalho para esse músculo específico, o deltóide posterior. Eu gosto de utilizar e pensar dessa forma, mas lembrando, para sua remada pronada, cotovelo afastado do corpo. Beleza, pessoal? Gafanhotos, chegamos ao final de mais uma aula. Deixa o teu like, deixa o teu comentário sobre o que é que você achou dessa aula e lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber a notificação sempre que uma nova aula for lançada aqui no canal. E passo para te convidar e te lembrar do nosso principal projeto na Elite Formações. E se você ainda não me segue, tá? @JoãoFranca Editor, coloca aí @JoãoFranca e siga também da minha empresa, @Elite Formações. Fique por dentro da nossa pós-graduação em Biomecânica e Periodização do Treinamento. A única pós-graduação do Brasil que é transmitida de dentro de uma academia completa com qualidade de cinema, assim como você está vendo essa aula, e até melhor transmissão em 4K, sem TCC, certificada pelo MEC e a mensalidade mais barata dentre qualquer outra instituição com o melhor quadro de professores do país. Para ter mais informações sobre a nossa pós-graduação, é só você clicar no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo. É claro, né? Se você quiser fazer parte da Elite.